Oi, oi, amores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana Adria e hoje vocês estão vendo que eu estou meio que lendo o negócio aí e eu tinha ido na escola nessa segunda-feira, porque esse vídeo vai sair na terça, né? Eu tinha ido pra escola, eu tinha ido pra escola e, né, porque tá tendo uns negócios das Olimpíadas de Português e aí meio que, né, eu quis participar, na realidade não, eles selecionaram, né? Aí eu meio que como eu tirei uma das notas mais altas, né? Que eles selecionaram só alunos que tiraram notas altas, eu meio que fui selecionada, né? Aí eu meio que queria participar, só que tipo, quando eu fui chamada, eu tava lá na casa da minha avó, que eu já fiz até o vídeo, eu vou deixar ele aqui nos cards, né? Que foi o vídeo indo pra casa da minha grandma, ou a avó, né? E meio que o que acontece, né? Eu escolhi meio que, né, ficar lá, né? Porque, tipo, a gente tava com uns negócios pra fazer lá. E meio que a gente só ia ficar de sexta, sábado e domingo. Só que meio que acabou rolando um imprevisto e aí minha mãe decidiu ficar domingo, segunda, terça, quarta e quinta. E na quinta a gente voltou pra casa. E tipo, né, eles me deram a opção de vir pra cá pra casa ou ficar lá com a minha mãe. E eu decidi ficar com a minha mãe, né? Afinal, né, ficar um pouquinho longe de casa não é tão ruim assim. E aí, né, meio que eu decidi ficar. E aí, um dia depois da minha decisão, né, segunda-feira, um pessoal da escola começou a mandar mensagem, né, pros pais, né, que, né, eles participassem dessas tais Olimpíadas de Português, né? E como elas não são iguais ao BMEP, que é as Olimpíadas de Matemática, que ela não é de marcar, a gente tem que, né, produzir um texto. E o oitavo e o nono ano, eu acho que tá em conjunto, né, pegou crônica, né, o título crônica, né. Aí meio que eu tava lendo, porque como eu tinha faltado terça, quarta, quinta, porque sexta não teve, né, porque disseram que não ia ter mesmo, né, por um motivo bem triste, né. Aí meio que sexta não teve, aí eu perdi terça, quarta e quinta, e aí a professora me deu meio que pra, né, ver o que eu perdi, né, aí tá explicando tudo, né, e tal, enfim, tá aí pra vocês, né. Depois de ler o texto, eu fui meio que fazer uma base do que eu quero para minha crônica. E no caso, o título da minha crônica foi as aulas online, né? E meio que o que acontece. Eu meio que fiz uma base, na realidade eu fiz muitas gravações, gente, muitas e muitas gravações, porque às vezes eu errava o título, às vezes eu errava alguma coisa do texto. Eu falei, não, primeiro eu vou fazer uma base, né, para ver o que é o que eu quero. O que é que eu quero nesse texto? Aí, quando eu for realmente escrever o texto, eu posso acrescentar algumas coisas ou tirar outras. No meu caso, eu tirei algumas coisas, né, depois que eu terminei aí, e depois eu fui acrescentando. E eu recomendo vocês, se em uma hora vocês forem fazer um texto, né, o professor pede para fazer um resumo. Gente, faça uma base do seu resumo primeiro. Depois você vai lá e faz o resumo, o próprio resumo. Vai dar mais trabalho? Claro que vai dar mais trabalho, mas é melhor do que ficar arrancando a folha do caderno, né? Porque assim,
é um erro que, assim, né, eu acho que eu nunca mais vou cometer, né, depois do que eu aprendi agora, porque, tipo, essa ideia me veio assim, ó, no estalo, assim, quando eu tava fazendo, porque quando eu tava gravando aqui, né, meio que o que acontecia, eu ficava gravando e meio que tirava, né, arrancava folha do caderno. E quando isso acontecia, eu só tava acumulando folha, arrancando e arrancando. Eu falei, quer saber? Vou fazer uma base primeiro e depois eu vou lá e faço o texto, porque assim fica muito mais simples, fica muito mais fácil, fica mais rápido, mais produtivo. Assim eu não fico arrancando toda hora. Eu errei, mas eu posso errar à vontade com essa meio que essa base, né? Aí depois eu posso pegar um corretivo, apagar, né? E é tipo, se na hora que você estiver fazendo um resumo você errar e tipo não der pra consertar, bota como aquilo dali como uma segunda base pra você ver o que você tá errando pra não errar de novo. Aí depois você vai lá e faz, né? E faz realmente o resumo. Mas como eu disse anteriormente, vai dar trabalho? É claro que vai dar trabalho, né? Mas é melhor do que ficar toda hora arrancando folha e jogando fora. Depois de fazer a base, eu finalmente fui pro texto. Gente, eu amei o resultado do texto. No final vocês vão ver aí, mais ou menos, né? Eu não vou mostrar em detalhes do jeito que o texto ficou. Mas meio que assim, né? Eu errei algumas coisinhas ali, mas dava pra consertar. Na hora que eu fui escrever presencial, meio que eu errei o S, né? Ele ficou parecendo um quadrado. Eu consegui consertar mais ou menos. Dá pra entender que é um S, né? Afinal, né? E assim, né, pela primeira vez, assim, que eu fiz um texto, porque algumas vezes que eu fazia um resumo eu achava que tinha alguma coisa faltando, né, às vezes eu ficava assim, nossa, tem alguma coisa faltando, mas pela primeira vez em texto, né, eu vi um resultado muito melhor que antes, porque quando eu fazia antes, às vezes eu errava, fazia um risco com uma caneta, ou às vezes eu passava corretivo, e não ficava uma coisa bonita, assim, de se ver, né, não ficava aquela borroqueira. Mas enfim, né? Foi esse o vídeo. Eu vou deixar vocês aí com o resto da ceninha, né? Das duas últimas ceninhas que eu fiz.
Espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Caiu aqui de paraquedas, se inscreve. Beijões e tchau, tchau! If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never